Fala, turma! Bem-vindos à nossa aula de revisão da aula 12, Cadernos Apostos. Bom, a gente já estudou bastante sobre como criar a identidade da empresa e divulgar o produto, né? Mas e depois? Depois, chega a hora da verdade para qualquer negócio. É preciso vender, entregar com eficiência e cobrar o preço exato. Essa nossa análise de hoje vai cobrir detalhadamente esses passos finais da jornada empreendedora. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso, porque esse conteúdo despenca na prova do segundo bimestre, hein? Dando uma olhada rápida no nosso roteiro de hoje, a gente vai passar pelos canais de vendas, entender as dinâmicas e os perigos do e-commerce, mapear a cadeia de suprimentos, falar sobre a regra de ouro da localização, desvendar as estratégias de precificação e, para fechar, a tão falada percepção de valor. Bora para o nosso primeiro grande pilar, então, os canais de vendas. Olha só, depois que a marca está pronta e o interesse do público foi despertado, o desafio vital é concretizar a venda. É aí que entra a força de vendas, que é o que faz o produto chegar de fato até o cliente. Existe uma diversidade enorme de opções e é fundamental anotar para a prova estes 7 canais de vendas essenciais: venda direta, distribuidoras ou revendas, franquias, representantes comerciais, telemarketing e internet, catálogos e as vendas integradas. Pensa numa marca de roupas ou de cosméticos, por exemplo. Ela pode vender na sua própria loja física, com a sua equipe, isso caracteriza a venda direta. Ou, de repente, ela expande e abre franquias padronizadas. Ou ainda, usa aquela rede gigantesca de revendedoras trabalhando com catálogo, sabe? O leque é imenso, indo de uma estrutura 100% própria até redes totalmente externas. Dentre esses canais, o 7º merece um destaque super rápido: as vendas integradas, a famosa venda casada. O nosso material ensina que essa é uma tática excelente quando a empresa tem várias ofertas ou quando o objetivo é lançar uma novidade no mercado, atrelando ela a um item que a galera já costuma comprar. É uma ferramenta estratégica fantástica para fazer o estoque girar. E isso nos leva a um gigante dos dias de hoje, o desafio do e-commerce. Quando falamos de canais hoje, o e-commerce é inegável, né? Quase nenhum negócio moderno pode se dar ao luxo de ignorar a internet. Mas o ponto crucial aqui é o equilíbrio. Do lado dos benefícios, é irrefutável. A loja fica aberta 24 horas por dia, atinge mercados globais e até reduz certos custos. Mas alerta vermelho para os perigos. A internet pode virar a grande vilã da história. Primeiro, por causa da logística. O frete e o transporte de produtos superpulverizados pesam muito no bolso e costumam engolir aquela redução de custos que a gente imaginava. E segundo, que é o maior pesadelo, a opinião do consumidor. Um errinho bobo e a repercussão negativa se espalha numa velocidade assustadora pelas redes sociais. E detalhe, a internet não vende tudo perfeitamente não, tá? O texto base mostra que existem exceções. Por exemplo, a galera ainda não compra carros e motos com tanta facilidade pelo meio puramente digital. Certas categorias de produtos de altíssimo envolvimento ainda exigem o teste, o toque, a presença física, antes que uma transação de alto valor seja finalizada. Seguindo em frente, entramos no pilar 2, cadeia de suprimentos e logística. Beleza? Vendemos! Agora, o foco muda para como esse produto físico navega desde a sua criação até repousar na mão do comprador. O conceito central que precisa estar gravado na mente de vocês é a cadeia de suprimentos, ou supply chain. Trata-se do conjunto de ações para garantir o fluxo de materiais e informações. O detalhe de ouro para a prova é o seguinte: os materiais fluem do início para o fim da cadeia. Já a informação faz o caminho inverso, fluindo do fim, lá no cliente, de volta para o início. É esse feedback constante que otimiza recursos e evita desperdícios na produção. Quer um exemplo clássico e infalível para entender isso na prática? Imagina uma pizzaria. Etapa 1, a cadeia externa anterior. É quando a farinha, o queijo e os insumos chegam do fornecedor. Etapa 2, a cadeia interna. É o coração da cozinha, quando a pizza é montada, assada e finalizada. E a etapa 3, a cadeia externa posterior, que é a logística do motoboy levando o produto final até a porta do cliente. A eficiência de todo esse processo depende do elo mais forte. Não dá para deixar nenhuma etapa vulnerável. E para quem acha que logística é detalhe, esse número fala por si. Até 25% dos custos de uma indústria recaem puramente sobre a cadeia de distribuição, 1/4 dos custos totais. Controlar transporte, estoque e instalação é absolutamente crítico para a sobrevivência e lucratividade de qualquer empresa. E muito ligada à logística, temos a regra de ouro da localização. É uma diretriz super direta. Para a produção e para as fábricas, o foco é ficar perto dos fornecedores, encurtando a distância da matéria-prima.
Já para as vendas e para a prestação de serviços, o fundamental é estar colado fisicamente nos consumidores. A única exceção que o material aponta é quando você tem um serviço de volume gigantesco que precisa de instalações colossais. Aí sim, buscar terrenos mais baratos na periferia se torna a melhor saída. O que nos leva ao nosso pilar 3 e o grande tema da prova, as estratégias de precificação. Afinal, não adianta dominar a logística se a gente não souber calcular o preço ideal, concordam? Vocês precisam ter total atenção aos 3 modelos de nivelamento de preço. Temos o modelo de baixo para cima, focado nos custos mínimos. O modelo pela média, que olha para o que a concorrência está cobrando. E o de cima para baixo, que foca na percepção máxima de valor pelo cliente. Vamos dissecar o mais rígido deles primeiro. Gente, muita atenção nisso. A base absoluta do modelo de baixo para cima é que o preço mínimo deve cobrir rigorosamente tudo, reforçando fortemente para a prova. O preço nunca, sob nenhuma hipótese, pode ser menor que os custos de compra da matéria-prima, somados aos custos de venda, tipo comissão, e as despesas indiretas, como impostos, luz e estoque. Se a empresa vender abaixo dessa linha, ela está literalmente pagando para trabalhar. É o mínimo inegociável. Mas claro que o objetivo não é só cobrir custos. O objetivo final, precificação de cima para baixo. As grandes empresas miram direto na psicologia do comprador. A percepção muda tudo. Esse modelo estuda a fundo a formação de valor. Usando o exemplo clássico de um hambúrguer, o cliente aceita pagar muito mais caro no exato mesmo lanche se ele perceber que ali tem uma extrema qualidade, ou se o ambiente trouxer um baita status social. O valor dispara com comodidade, flexibilidade ou um atendimento excepcional. Quando a gente domina e aplica esses atributos, dá para cobrar preços bem mais altos com total segurança. E essa análise da formação de valor traz a gente para a citação central do nosso material. A estratégia de cima para baixo é a mais complexa porque tem como base a percepção do cliente, no entanto, é a mais apropriada. Ela é a mais apropriada justamente porque obriga a empresa a investigar continuamente como as pessoas enxergam valor, e isso força a organização a estar o tempo todo melhorando seus processos e entregas. Chegando na reta final da nossa análise, vamos para a revisão final. Para fechar com chave de ouro, lembrem-se da tríade de hoje para arrasar na prova. Primeiro, dominar os canais de venda, sempre com um olho nas armadilhas do e-commerce. Segundo, otimizar a cadeia de suprimentos e a logística, do fornecedor até o cliente. E terceiro, comandar a precificação, unindo a rigidez dos custos ao poder gigantesco da percepção de valor. O gestor que entende isso controla o próprio destino no mercado. Desejo um sucesso absoluto no fechamento desse segundo bimestre da faculdade. Estudem firme e revisem os cadernos. Mas antes de encerrar, fica aquela reflexão. No implacável mundo dos negócios de amanhã, quem é que vai prosperar de verdade? O empreendedor que é refém dos custos mínimos ou o mestre que controla a percepção de valor? Um abraço, turma, e até a próxima!